Muito boa noite, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e que tudo aquilo que você colocar em oração, você obtenha a resposta dos céus. Eu tenho uma palavra para hoje. Seja um especialista em oração. Para demolir um prédio, os especialistas em demolição colocam explosivos em locais estratégicos para que tudo caia de uma vez e da melhor forma possível. Na vida cristã, a oração é como dinamite. Quando oramos estrategicamente, as fortalezas do inimigo caem. E por isso que é muito importante aprender mais sobre a oração. Você quer crescer espiritualmente e fortalecer a sua vida de oração? Veja o que a palavra de Deus lhe diz. Vigie e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, verso 41. Se você deseja vencer a tentação, esteja alerta espiritualmente e ore frequentemente ao Pai. E Ele irá fortalecê-lo e ajudá-lo a viver uma vida vitoriosa. Deus nos encoraja em sua palavra a orar em todos os momentos. Ele faz isso porque age com poder quando ouve as orações de seus filhos. Ele quer responder às nossas orações. Olha o que diz a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, verso 18. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Se você permanecer em mim, as minhas palavras permanecerão em vocês. Pedirão o que quiser e será concedido. João capítulo 15, verso 7. Portanto, se você deseja ver Deus trabalhando em você e através da sua vida, mantenha uma vida saudável de oração. Fale com Deus sobre você e sua família, seus problemas, seus desejos e pergunte a Ele o que Ele quer de você. Torne-se um especialista em oração e testemunhe o poder de Deus. Você quer ser um especialista em oração? Mas irmão, amigo, pastor, existe isso, ser especialista em oração? É a Bíblia que está nos ensinando, é a palavra de Deus, que nós devemos perseverar na oração, crescer na graça e no poder de Deus, crescer espiritualmente, porque nós como cristãos, como servos de Deus, nós precisamos estar alicerçado na oração, vigiando, estando em constante perseverança e, aleluia, olhando para os céus, olhando para Jesus, não olhando para a circunstância, não olhando para as dificuldades, mas em vez de até mesmo reclamar das dificuldades, devemos clamar a Deus, pedir ao Pai. Vamos trazer aqui a palavra que diz que nós temos o Senhor Jesus como nosso advogado. E Ele advoga as causas dos seus filhos junto ao Pai. Quando eu e você temos uma causa que nós não conseguimos resolver humanamente, nós levamos a um advogado. Esse advogado, ele prepara tudo para apresentar diante do juiz. Assim, quando eu e você nos colocamos em uma vida de oração, nos tornando especialista em estar na presença de Deus, nós temos um advogado que acata tudo aquilo que nós mencionamos a ele, quer seja situações na família, quer seja situações no trabalho, coisas que precisam ser transformadas, mudadas e arrancadas do nosso coração. O nosso advogado, que é o nosso Senhor Jesus, ele leva até o Pai para interceder por nós. E o justo juiz, ele julga a causa conforme, aleluia, aquilo que é verídico, aquilo que é leal à sua vontade. A vontade de Deus, a Bíblia nos diz que é boa, é perfeita e agradável. Agora cabe eu e você nos colocar na presença de Deus, nos tornar um especialista em falar com Deus, nos tornar um homem, uma mulher, um jovem, até mesmo uma criança que tenha uma intimidade profunda com Deus. E esta intimidade começa pela oração, começa pela leitura da palavra, começa pelo desejo ardente, pela paixão que inflama no nosso coração de estar na presença de Deus. Claro, não é fácil orar. Não é fácil buscar a Deus. Nós temos
dias corridos, trabalhosos, temos situações para resolver, coisas que humanamente precisamos resolver, porque aquilo que é para nós resolver, Deus não irá resolver por nós, mas aquilo que se torna impossível, Deus é especialista em impossíveis. Assim, quando colocamos a Ele uma situação, uma causa, uma enfermidade, um problema familiar, um problema financeiro, algo que nós precisamos buscar de Deus, algo que só Ele pode resolver, Deus irá resolver da melhor forma possível para alegrar o coração dos seus filhos. Torne-se hoje um especialista na oração. Torne-se hoje, aleluia, alguém que tem intimidade profunda com o Senhor. Intimidade profunda com o Criador. E assim você terá legalidade para se achegar aos pés do Senhor e não ter medo de contar as suas necessidades. Não ter medo de contar aquilo que você precisa. Aleluia. Todos nós precisamos de algo de Deus e principalmente da sua proteção, principalmente do seu fôlego de vida inspirado em nós, principalmente da sua força e do seu poder. E tudo isso vem sobre nós quando nós nos dedicamos a buscar entender o propósito de Deus, a buscar entender a vontade de Deus. E só tem esta forma, não existe outra forma, não existe outro caminho, não existe outra maneira de se aprofundar uma vida espiritual, uma vida, aleluia, onde os alicerces sejam fundamentados em Deus, se não for através de orar e buscar a presença de Deus, nos tornando não um especialista em oração para nos apresentar, nos aparecer para ninguém, mas para entender a vontade de Deus para a nossa vida. Esta foi a palavra de hoje. Se você gostou do nosso conteúdo, se você, aleluia, foi edificado por esta palavra, compartilhe com mais alguém e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Fique na paz, uma boa noite a todos, em nome do Senhor Jesus, graças a Deus, amém.